Olá pessoal, passando por aqui para falar para vocês um testemunho, um propósito que eu fiz e preciso cumprir. Contar para vocês que no último dia 19 de novembro eu fiz o teste do Covid e acabei testando positivo e na verdade não esperava essa situação porque eu não tinha uns sintomas tão assim grandes quanto vem sendo falado e tal. E naquele momento eu com medo por causa da minha mãe, do Nelo, do Davi, né, do Márcio, não queria ninguém doente, eu falei, vou fazer o teste só para ter certeza, mas achava que não era nada. E acabou dando positivo. E naquele momento eu fiquei muito desesperada, com muito medo, porque é uma coisa diferente, que ninguém sabe, ninguém, né, a gente tem receio. Não medo por mim, não medo, né, pela saúde, porque eu tava bem, não tinha tantos sintomas graves, mas medo de passar para eles, passar pro Davi, que é criança, né, pro Márcio, pra minha mãe, principalmente pro Nelo, que faz tratamento e tem avó que mora junto e a gente tava, né, trabalhando todo mundo junto e acaba dando esse medo. Então, assim, eu fiquei muito desesperada naquele momento e não sabia o que fazer. Aí fui no posto, fui atendida e ali eu passei por uns momentos assim de desespero mesmo. E aí, claro, eu vou dizer, mas Deus cuida. Sim, Deus cuida, mas a gente tem medo, a gente fica desesperado. E naquele momento a minha maior preocupação era eles. Então eles fizeram um teste na sexta-feira, eu fiz quinta, eles fizeram na sexta, estavam todos, a mãe e o Nelo negativo. No sábado, o Davi e o Márcio fizeram e também testaram negativo. E daí, naquele sábado, quando eles testaram negativo, eu falei, tem algum propósito, porque a gente ficou 5 dias juntos, antes de eu fazer o teste, durante 5 dias, dormindo aqui em casa, comendo normal, fazendo a refeição, e nenhum deles pegou. Então eu parei naquele momento, eles se isolaram, eu fiquei sozinha em casa e eu comecei a fazer leituras, comecei a fazer devocional diário e anotei algumas coisas e fiz esse propósito. Falei, Senhor, se passar esse período e eles não pegarem, eu vou fazer um testemunho, porque eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor cuida, o Senhor sabe, né, qual que é, o que que passa no nosso coração, os nossos medos, anseios, e o Senhor trabalha nisso. Então hoje eu tô passando para fazer esse testemunho, para dizer para você que Deus, ele trabalha na contramão da lógica. A lógica seria todos eles pegarem, a gente estava junto, a gente comeu, mas Deus não trabalha assim. E naquele momento de desespero, foi muito importante para mim saber, coloquei na minha cabeça que eu estava passando por alguma coisa porque tinha um propósito, porque Deus tem os propósitos dele. Não sei qual é, né? Imagino algumas coisas, mas não sei. Mas isso tornou para mim uma maneira mais fácil de passar pela dificuldade. Então, o que eu li na minha Bíblia foi realmente isso, que quando nós colocamos no nosso coração que existe um propósito de Deus para todas as coisas, a gente consegue atravessar essas coisas com um pouco mais de facilidade. E também colocar para ele tudo que a gente está sentindo, colocar para fora, deixar com ele. É difícil, a gente fala sempre que tem que descansar, que tem que colocar nas mãos do Senhor, mas na hora que a gente está passando no problema, nem sempre isso é uma coisa fácil de se fazer, né? E eu entendi que com tudo isso, ele não me livrou, né? A gente não fiquei livre de pegar, mas ele esteve comigo e ele conhecia o meu coração e sabia o que para mim era importante e ele se manteve fiel comigo, protegendo as pessoas que eu amo, as pessoas que estão comigo, que é minha família. E eu sempre digo que
não tem problema, se alguém tem que passar, eu passo, sem problema, mas a gente acaba não querendo ver as pessoas que a gente ama sofrer. Então, o que eu queria deixar para vocês sobre esse testemunho é dizer que Deus é grande, a grandeza dele é infinita, é maravilhosa. Ele cuida, ele é o nosso socorro e a única coisa que a gente tem, a que a gente precisa é ele. Ele tá ali para socorrer, ele faz as coisas acontecerem, usa pessoas para abençoar a vida da gente. Ele faz o que a gente precisa, ele faz. E que tudo que a gente passe na nossa vida traga pra gente aprendizado, porque a gente precisa crescer, a gente precisa aprender. Então, na hora que a gente está passando, é difícil, mas que a gente possa olhar para o problema e depois ver que ele trouxe alguma coisa, ele trouxe crescimento, ele trouxe aprendizado, né? E que você use sempre, assim, a sua boca e a sua vida para falar coisas boas, para ajudar as pessoas, para colocar as pessoas para cima, porque numa hora, às vezes, de dificuldade, isso faz muita diferença. E através das nossas atitudes, a gente glorificar o nome dele, porque ele está conosco sempre, sempre, a todo momento, a todo tempo. E que você possa parar e analisar, de repente, sem talvez precisar passar por isso, mas o quanto é importante você sentar à mesa com as pessoas, você ter comunhão, você abraçar, você beijar, valorizar todos os momentos, porque a situação é difícil, mas quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, não tem o que dar errado. Ele que conduz a nossa vida e tudo está na mão dele. Então ele está no controle de todas as coisas, por mais que a gente se desespere, que a gente tenha medo, mas ele continua no controle. Ele nunca perde o controle da nossa vida. Então o meu testemunho fica aqui, o cuidado e o amor de Deus, eles são grandes e infinitos na minha vida, na tua vida também. E creia que tudo que você passe, olhe, existe um propósito. Pode ser que a gente não saiba, não descubra, também eu tenho as minhas desconfianças, mas não tenho certeza. Mas eu creio, pela fé eu creio que tudo tem um propósito e que Deus é bom todo o tempo conosco, todo o tempo. Ele está conosco todo o tempo. Deus te abençoe.